Olá, gente. Bom dia. Como é que vocês estão? Estão se cuidando direitinho? E a saudade? Estão com saudade? Tia Rosário está morrendo de saudade. Certo? Mas a aula de hoje vai ser de geografia. Certo? No capítulo 2, aí na página 9. Você, aqui ó, capítulo 2, página 9. Certo? Então vocês vão acompanhando bem direitinho e Tia Rosário vai explicando, tá certo? E tem esse textinho aqui. Todo mundo tem casa. Todo mundo tem casa. Ó, contam que antigamente os homens moravam em cavernas, mas os tempos mudaram e hoje em dia tem casa de tantos jeitos diferentes, não é mesmo? Mas tem gente que mora em casa de verdade. Aí a casa pode ser de um monte de tipos, né? Os tipos de moradia. Antigamente, as moradias, eles moravam em quê? Antigamente, nas cavernas, né? Então, mas com a mudança, vai passando o tempo, houve as mudanças e eles começaram a construir casas, né? Vai se desenvolvendo, o homem vai descobrindo outras formas de construção. Então tem a casa de madeira, tem a casa de tijolo, tem vários tipos de casa. Cada tempo que vai passando, os tempos vão passando e vão mudando, se transformando, né? Havendo aquelas mudanças, né? De acordo com o tempo, né? Aí vocês observam e vamos para cá. Veja aqui. Observe e vocês bem direitinho aqui. Observe que tem algumas perguntas que a Tia Rosário vai fazer e vocês vão responder, tá certo? Aí tem assim, ó, tem casa da avó, tem casa do avô, tem casa do amigo. De uns tempos para cá, algumas crianças têm a casa do pai, a casa da mãe e também a casa do final de semana. Tem a casa da avó, que tem a casa da minha avó. Lógico que tem a casa da avó, que a gente se sente como se fosse a casa da gente, né? E tem pessoas que moram com a avó, então a casa da avó. Tem a casa do amigo. De uns tempos para cá, tem algumas crianças que têm a casa do pai e a casa da mãe. Por que dizer assim, a casa do pai e a casa da mãe? Alguns pais são separados, eles se separaram. Então, as crianças moram um tempo. Ficam uns dias com o pai e ficam uns dias com a mãe. Porque o pai vai ter a casa dele e a mãe vai ter a casa dele. Então vocês têm duas casas, né? Tem a casa da mamãe, que vocês passam a semana, tem o final de semana que vão à casa do papai, e ainda tem a casa de praia, né? Que vão para a casa de praia, tem a casa do sítio, né? Que vocês podem ficar lá. Então, tem várias casas, né? Vários tipos de moradia. Morar na casa da avó, tem a casa do irmão, tem a casa do amigo, tem a casa do tio, tem a casa do pai, a casa da mãe. Então, são vários tipos de moradia. Tem a casa grande, a casa pequena, tem de vários tipos, de várias maneiras, certo? Então, aí tem aqui. Para iniciar, que Rosário vai fazer algumas perguntas e vocês vão respondendo, certo? Vocês vão respondendo. Leia o texto e observe as imagens, converse com os colegas e responda as questões. Então, Tia Rosário pediu para vocês observarem a imagem, foi da primeira e da segunda página, para vocês observarem e vocês vão responder essas questõezinhas, tá certo? Que vocês podem até responder no caderno de história, caderno de geografia de vocês, tá certo? Olha as perguntas aqui e responde no caderninho, tá certo? Aí tem. As casas sempre foram iguais. As casas já sempre foram iguais. Sempre foram iguais. Toda a vida as casas foram iguais. Não, né? Por quê? Vocês acham que as casas toda a vida foram igual? O que é que vocês acham? Se vocês acham que foram sim, então você coloca sim e diz por quê. Se for não, e vocês falam por que não também, tá certo? Para que as pessoas constroem as casas. Para que as pessoas constroem as casas?
que é que vocês acham? Construir as casas para quê? Né? Por que eles constroem as casas? Né? Para as pessoas se protegerem, né, do frio, do calor, né? É uma forma de proteção do sol, da chuva, né, do frio. As casas são que é para as pessoas se protegerem, né? Todas as pessoas possuem casa para morar, gente? Todas as pessoas possuem? Será se todo mundo tem casa? Tem muita gente que não tem casa para morar. Eles moram na rua, né? Moram debaixo de uma ponte. É difícil, nem todo mundo tem uma casa para morar, né? E eles se abrigam para poder se abrigarem do frio, do calor, da chuva. Às vezes ficam debaixo de uma ponte, debaixo de uma marquise, de uma loja, né, para se abrigarem. Aí tem a outra questão. Na imagem, as casas estão representadas na visão vertical ou oblíqua. Como é que está mostrando essas imagens aqui das casas? É na vertical ou é na oblíqua? Aí vocês vão dizer como é que estão mostrando essas casas na imagem. Na aula anterior a gente falou sobre isso. Então agora vocês observem a imagem e vão dizer se está, qual é a posição, se é na visão, a visão oblíqua ou na visão vertical que está mostrando essa imagem. Tá certo? Vamos para a página seguinte. Vamos para essa página aqui. Então, tia Rosário vai lendo e vai explicando. É assim, lugar e moradia. Existem vários tipos diferentes de moradia. Algumas têm vários cômodos, outras têm poucos. Cômodos é as partes da casa. Cômodos, como a cozinha, a sala, quarto, banheiro. Isso aí se chama cômodo. Tem umas que tem 2 cômodos, né, que quer dizer dois cômodos. Tem outras que tem 3. São vários tipos, né, de moradia. Então, umas abrigam vários moradores, enquanto outras habitam por poucas pessoas. Depende da família. Tem família que mora numa casa, uma casa grande, que mora várias famílias na mesma casa. E tem outras moradias que moram poucas famílias. Cada moradia é única, não só por seu formato, mas também por sua localização, certo? Próximo das habitações, podemos encontrar as escolas, hospitais, lojas, praças. Em alguns casos, esses serviços estão afastados, porque perto da moradia, onde você mora, ali perto, às vezes você encontra. Tem uns que moram perto de hospitais, perto de loja, perto de escola, né, perto de fórum, de farmácia, mas tem outros que moram mais distantes. Em uma rua, as casas geralmente são construídas uma ao lado da outra, cada uma servindo de moradia para uma família. Essa maneira de construir as habitações é denominada construção horizontal. Que as ruas, vocês podem olhar as ruas, todas são construídas uma ao lado da outra, né? Com um número de pessoas vivendo na casa. Porque cada casa assim, na rua é uma ao lado dela, mas cada uma casa não tem uma moradia igual. Não tem uma casa assim. É difícil você encontrar numa rua que numa casa more o mesmo tanto de pessoa. Não, a mesma quantidade de pessoas. Não. Tem casas que tem 3 pessoas, tem outra que tem 1 pessoa, tem outras que tem 10 pessoas e assim por diante, né? Com o número de pessoas vivendo nas cidades, tem aumentado cada vez mais uma maneira de aproveitar melhor esse espaço foi passar a construir moradias na vertical, uma em cima da outra. São os prédios ou edifícios. Ruas repletas de moradias desse tipo
tem se tornado algo cada vez mais comum nas cidades. Porque nas cidades já construíram tanta casa que a única maneira que acha agora para diminuir o espaço, não tem mais espaço para construir tanta casa, então eles estão fazendo o quê? Prédio, né? Aqueles prédios, aqueles edifícios com vários apartamentos. Então são várias moradias, dependendo da altura, do tamanho do prédio. Você mora numa casa, a casa é pequena, então vamos construir em cima, já constrói outra casa em cima e vai construindo, assim devido ao espaço está pouco para construção, então vão construindo prédios que tem mais moradia, né, que é mais apartamento, né, e assim por diante. Vejam aqui, ó, as casas, olha esse exemplo aqui, ó, que as casas são tudo assim, ó, veja, as casas aqui, ó, as ruas, a maioria das ruas são assim, quase todas as ruas, né, mas agora olha como estão, a construção, tá vendo aqui, os prédios, os edifícios, quantas casas não tem aqui, quantos apartamentos não tem aqui, quantas pessoas não moram nesses apartamentos, não é verdade? Aí tem essa atividade. Essa tem aqui, ó, atividade número 1. Vá acompanhando. O número 1. Converse com um adulto de sua família e preencha a ficha abaixo com os dados sobre a localização da sua moradia. Que você vai colocar o nome da rua que você mora, o número da casa, o nome do bairro, o nome da cidade e o estado que você mora. Qual é o nome da sua rua? Aí você vai colocar o nome da sua rua. O número da casa é aquele número que fica na frente da casa. O nome do bairro. Se você mora no bairro de Fátima, você mora no centro, no bairro de João Cordeiro, então você vai colocar o nome do bairro. O nome da cidade. Qual é o nome da cidade que você mora? Aí você coloca. O nome do estado. Qual é o estado que nós moramos? Aí coloca. Sobre a rua, o número 2. Sobre a rua em que sua moradia está localizada, assinale as alternativas adequadas. Tem assim, na rua há mais construções verticais, que é verticais. Qual é a construção vertical? Os prédios. Né? Há mais construções verticais ou mais construções horizontais? Que horizontais é as ruas onde só tem casa, certo? Só aquelas casinhas ao lado da outra. Então, a vertical é o quê? Os prédios, os edifícios. Tem mais o que na sua rua? Aí você assinala. Se for mais verticais, você marca o X vertical. Se for mais construções horizontais, aí você marca horizontais. Como é a rua de vocês? Como é a rua de vocês? É arborizada? Que é arborizada? É cheia de árvores? Se for, você coloca. Se for pouco arborizada, se tiver poucas árvores, aí você marca em poucas árvores. Como ela é? Muito movimentada durante o dia todo. Ela é muito movimentada. Muito movimentada em períodos do qual? Qual é o período que ela é mais movimentada? Qual é o período? É o período do dia, da manhã, da tarde, da noite, certo? Aí vocês vão colocar o horário que a rua de vocês é mais movimentada, que tem mais gente, certo? Passando, mais carro passando. Qual é o movimento maior? É de manhã, de tarde ou à noite? Aí vocês colocam na frente. Marca o X e coloca na frente, explicando. A rua de vocês é calma? Se for calma, vocês marcam o X em calma. Nela existe. Na rua de vocês existe escola? Tem consultório médico, lojas, farmácias, casas, praças. Então, vocês vão dizer nessa questão, nessa letra, que é a letra D, vocês vão dizer o que tem na rua de vocês. Marcar o que tem na rua de vocês.
Se tem escola, vocês marcam. Se tem consultório médico, se tem lojas, se tem farmácia, casas, praças, aí vocês colocam. Na terceira questão, agora reflita sobre sua moradia e a rua em que ela se localiza para responder as perguntas. Do que você mais gosta na sua rua? O que é que você mais gosta na sua rua? Então você vai dizer o que você mais gosta. Na rua na rua em que eu moro, do que eu mais gosto. Então vocês vão ver o que você gosta mais na rua de vocês, né? Do que você mais gosta naquela rua. Você vai dizer o que você mais gosta. Na letra B, na rua em que eu moro, do que eu não gosto. Então você vai colocar tudo que você não gosta, tá certo? Vocês respondam essa questão aí. Qualquer dúvida, pergunta a tia Rosário, manda a mamãe falar com a tia Rosário, na próxima aula nós continuaremos, certo? Na próxima aula nós continuaremos com a aula de geografia. E tia Rosário ainda vai enviar uma atividadezinha, certo? Separada, extra, para vocês responderem, tá certo? Espero que vocês respondam, continuem enviando as atividades para a tia Rosário. Se não entenderem, peça a mamãe para ligar para a tia Rosário, para que tia Rosário explica, tá certo? Tchau, meus amores.